Irmãos, estamos reunidos mais uma vez com o intuito, com o propósito de aprendermos mais do Senhor. Esse é o nosso propósito máximo, seja nos cultos, tradicionais que temos aos domingos, seja nos cultos de ensino, às quartas. O objetivo maior que temos em nossas vidas é conhecer mais do Senhor, aprender mais do Senhor. E hoje nós vamos falar a respeito de um tema que está presente na Bíblia, como nós vamos ver aqui. Um tema que não é muito fácil de ser entendido, Se fosse tão fácil, não existiria tantos argumentos, Obrigado, irmão. Tantos bons argumentos em posições tão diferentes e opostas como esse tema tem, que é o tema eleição. Não é eu até brinquei na semana passada, falando que não é a eleição do presidente, não, mas é a eleição de Deus para com o seu povo, De certa forma tem uma relação, porque para um presidente chegar onde ele chega, ele precisa ser eleito por pessoas que o colocam lá, que o escolhem, E a ideia da eleição da eleição bíblica, a doutrina da eleição também é essa, Mas quem nos escolhe, no caso, é Deus. Porém, quem reina é Ele. Certo? Então, nós vamos falar sobre isso hoje. Eu peço que você preste o máximo de atenção que você puder. Eu vou tentar falar com calma, pausadamente, para a gente entender muito bem do que nós vamos falar. E que o Espírito Santo nos ilumine nessa noite, para que nós possamos juntos aprender e crescer em conhecimento. Amém? Para essa aula, nós vamos deixar a nossa apostila um pouco de lado, tá? Por quê? Porque para a gente chegar em um ponto, no ponto central, nós precisamos entender tudo o que se passa em volta dele. Porque senão vai ficar um vazio, vai ficar algo meio vago. E na nossa apostila os pontos já estão prontos praticamente, dentro de uma visão que é uma visão mais praticada, digamos assim. Certo? Então nós vamos... eu preparei um estudo aqui, depois eu vou mandar, como sempre mando para os irmãos. Os irmãos vão poder usar esse estudo aqui para estudar mais em casa. Mas nós vamos deixar a apostila um pouquinho de lado. Nós vamos seguir a ordem, falando sobre a eleição, mas por enquanto nós não vamos usá-la. Ok? Então, a doutrina da eleição, a eleição ou a predestinação, é uma verdade bíblica que é inviolável, ela está ali. A Bíblia é clara em dizer que Deus elegeu, ou seja, selecionou, escolheu, predestinou aqueles que Ele iria salvar. Efésios 1:4, por exemplo, diz assim: antes da fundação do mundo, Deus nos elegeu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Porém, como eu disse, essa não é uma doutrina, não é um tema muito fácil de se entender. E ela carrega aí já por milhares de anos, dentro do cristianismo, uma grande discussão. E para a gente conseguir estudar, para a gente conseguir entender, nós vamos abordar aqui duas posições que são as mais clássicas, e as que têm os melhores argumentos para explicar o que significa, de que forma se dá a eleição. Então nós vamos falar da eleição pela visão arminiana e a eleição pela visão calvinista. Só que para a gente entender o que é o arminianismo e o calvinismo, a gente precisa entender de onde surgiu isso, Por que isso existe? Então, falando do arminianismo primeiro, ele surgiu através de um teólogo chamado Jacó Armínio. Foi um teólogo holandês que viveu na época da Reforma Protestante. E ele era professor de teologia em uma universidade na Holanda,
na cidade de Leiden. E ele escreveu muitos livros, muitos tratados sobre teologia. Ele criou muito documento para embasar a história da igreja no decorrer da história do cristianismo. E a visão que ele tem, né, a forma como Jacó Armínio tinha de interpretar as escrituras e a teologia, hoje é o que nós conhecemos como arminianismo, ok? Agora, em relação ao calvinismo, o calvinismo ele surgiu por conta de um teólogo também chamado João Calvino, que foi um teólogo, um líder, escritor, ele era francês, e ele foi considerado, ele é ainda, né, considerado até hoje, um dos maiores líderes, uma das maiores referências da reforma protestante, né, que a gente tem como aquele que encabeçou Martinho Lutero. Mas Calvino é considerado tão importante quanto Lutero, por conta da continuidade que ele deu na ideia da reforma protestante, né? Só que além do peso que João Calvino tinha em relação ao que se referia à teologia, ele também tinha uma opinião, e ele era um formador de opinião, na verdade, de muita influência na vida social das pessoas, no dia a dia das pessoas, em como elas viviam, na política ali das regiões onde ele passava, principalmente na França e na cidade de Genebra, na Suíça, e também, né, até na escola, na aula de história, a gente ouve falar sobre João Calvino, porque ele teve uma influência muito grande também dentro de um cenário socioeconômico, da economia mesmo desses países. A forma como ele tinha de enxergar a economia era algo muito criterioso. E ele fez escola, né, dentro desses pensamentos que ele teve. Então, o sistema teológico bíblico de João Calvino, apesar dele não gostar do termo, ele nunca quis que o nome dele virasse um termo para ser seguido teologicamente, é o que nós conhecemos hoje como calvinismo. Mas para resumir, tanto arminianismo quanto calvinismo, eles vão falar mais especificamente a respeito da salvação, de que forma se dá a salvação. Então, a eleição e a predestinação, elas entram dentro desses conceitos de maneira muito forte, né? Porque é uma das doutrinas da salvação de mais peso, a eleição. Então nós vamos passar pelas duas, tá? Nós vamos ver os argumentos de cada um deles para a gente entender, né? Por que existe a diferença entre eles. Então nós vamos começar pela eleição, pela visão arminiana, certo? Então, para o arminianismo, a eleição, ela é condicional. Como assim? A eleição do homem, para o homem ser eleito, isso existe a condição do próprio homem escolher o caminho da salvação. Então, o arminianismo, ele entende que Deus previu, né, ele viu de maneira, né, anterior, antes de acontecer, a fé de certas pessoas em Cristo, e essas pessoas, por ele ter visto que elas creram, ele as elegeu, certo? Ou seja, dentro dessa perspectiva, desde a eternidade, Deus já observou, né? Já enxergou quais as escolhas dos seus filhos, que os seus filhos fariam, que as suas criaturas fariam, ali no exercício da sua livre escolha. Então, Deus previu aqueles que responderiam de forma favorável, ou seja, que aceitariam o evangelho que seria pregado, e ele então elegeu e predestinou essas pessoas, com base na sua presciência, né? Esse é um termo que o arminiano usa muito, que Deus ele nos elegeu pela sua presciência. O que é presciência? É algo que Deus viu antes de acontecer, né? Não foi algo exatamente feito por ele, mas que ele já viu que iria acontecer. Essa é a presciência. É algo que a gente enxerga antes de acontecer. Então, para o arminiano,
Deus elegeu os seus filhos com base na sua presciência. Ou seja, ele viu aqueles que aceitariam a mensagem do Evangelho, por isso elegeu essas pessoas. Tem dois textos que eu separei aqui que são muito usados para justificar isso. O primeiro é Romanos 8, verso 29, que diz: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E o outro texto é em 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, que diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Então, com base aqui nesses dois textos, a interpretação de Armínio e do arminianismo defende que Deus já viu quem iria crer e aceitar a Cristo e atendeu a esse chamado. Então Deus já viu, já entendeu, já percebeu aqueles que escolheriam de fato o caminho da salvação, por isso elegeu e predestinou a essas pessoas. E aí nós vamos aqui para os principais argumentos da predestinação e da eleição no conceito do arminianismo. A primeira é: se Deus predestinou alguns, vocês vão perceber que os pontos aqui, eles são um contra o outro. Então, os pontos do arminianismo, eles vão contra os pontos do calvinismo, certo? Então, vocês sempre vão ver que existe um embate entre os pontos. O primeiro ponto já começa dizendo assim: se Deus predestinou alguns e reprovou outros, simplesmente com base em sua vontade, então ele foi arbitrário. Nesse caso, ele agiu com injustiça quando resolveu conceder apenas a algumas pessoas o dom da salvação. E aí eles justificam essa ideia com João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, para o arminiano, quando o calvinista diz que Deus selecionou, predestinou algumas pessoas segundo a sua própria vontade para a salvação, ele considera isso um ato de Deus injusto. Talvez seria injusto da parte de Deus selecionar pessoas sem que antes elas tivessem a oportunidade de viver as suas vidas e encontrar a Cristo e aceitar a salvação. Ok? O segundo ponto, o arminiano diz que se a eleição e a predestinação não fossem pela presciência divina, então os homens seriam seres automáticos. Em outras palavras, as pessoas seriam como robôs pré-programados e não amariam a Deus de forma espontânea e livre. Então, para o arminiano, quando ele escuta de um calvinista que Deus já elegeu, já atraiu de forma irresistível essa pessoa, ele entende então que o homem é como se fosse um robô e não tivesse vontade própria, não tivesse domínio ali sobre as suas próprias vontades, suas próprias escolhas, e realmente fosse arrastado para ser salvo ou então arrastado para ser condenado. Ok? O terceiro ponto: se a eleição e a predestinação fossem de forma incondicional, que é o que diz o arminianismo, um indivíduo não eleito, mesmo querendo ser salvo e crendo em Jesus, seria condenado por não ser eleito. Qual que é a ideia aqui do arminianismo? A diferença da eleição condicional e da incondicional é justamente essa. Para o arminiano, essa questão de ser eleito de forma condicional significa que depende de uma condição, né, pela qual o próprio homem tomaria ali a sua decisão e agiria. Para o calvinista, a eleição ela é incondicional, ou seja, ela não depende da ação do homem para alcançar. Entendeu? Então, para a ideia arminiana, se fosse incondicional, se o homem ali não tivesse como escolher a salvação, então, se um homem quisesse ser salvo, almejasse a salvação, mas não fosse eleito por Deus, essa pessoa não alcançaria, então, não poderia ser salvo. Certo? Essa é a ideia do arminianismo. O quarto ponto, eles dizem que Deus quer que todos os homens
venham a arrepender-se. Ele deseja que todos sejam salvos. E aí o texto de 1 Timóteo 2,4 é usado para defender essa questão, que diz assim, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E lá em 2 Pedro, capítulo 3, no verso 9, diz assim, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, segundo a ideia, a teoria arminiana, Deus deseja que toda a criação seja salva. Portanto, Ele faz por onde, Ele envia o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, ou seja, todo aquele que crer será salvo. Então, toda a criatura, todas as pessoas têm a possibilidade de alcançar a salvação. Por quê? Segundo esses textos, na interpretação deles, todos podem alcançar a salvação, porque Deus quer que todos sejam salvos. Certo? O quinto ponto diz o seguinte, se Deus predestinou o homem de forma incondicional, aqui uma afronta ao calvinismo, então não há necessidade de evangelizar. O evangelismo é inútil, porque todos os eleitos e predestinados necessariamente serão salvos. Então, para eles, se o homem fosse eleito sem nenhum tipo de escolha, se fosse algo que Deus já impusesse realmente sobre essa pessoa, então o evangelismo se tornaria algo desnecessário. Porque de qualquer forma, em algum momento, essa pessoa seria alcançada, porque ela já é eleita, já é predestinada. Então, para o arminiano, pela ótica calvinista, o evangelismo seria algo que seria dispensado, E aí viria contra muitas outras coisas que o cristão crê, Principalmente o id de Jesus para nós, O próprio Jesus nos incentiva a ir e pregar o evangelho, Semana passada nós falamos muito sobre isso aqui. E o sexto ponto aqui, que eu separei, que eles defendem, eles dizem o seguinte, a predestinação incondicional causa dúvida nos crentes. Por quê? Porque eles não conseguem ter a certeza da salvação, pois não sabem se são ou não predestinados à salvação. Então, para o arminiano, se o homem fosse eleito de maneira arbitrária por Deus, como eles mesmos se referem, então o homem sempre teria dúvidas da sua salvação, porque o único quem sabe, aqueles que elegeu, é o próprio Deus. O homem nunca saberia se ele é eleito, se ele não é, se ele foi predestinado por Deus ou não. Então, o homem viveria numa dúvida incessante se ele foi ou não salvo por Deus. Ok? Esses são os pontos, então, que resumem, tá? É um resumo, porque se a gente for falar tudo, a gente não sai daqui hoje. Só um resumo do que o arminianismo crê em relação à eleição, certo? De forma sucinta, qual que é a posição arminiana? Que Deus elegeu aqueles que Ele viu desde a eternidade, pela sua presciência, Ele viu aqueles que escolheriam, por si próprios o caminho da salvação, e então elegeu essas pessoas. Deu para entender esse ponto? Então vamos agora para a eleição pela ótica calvinista, certo? Se a eleição e a predestinação para o arminiano, ela é condicional, como nós dizemos, no calvinismo ela é incondicional. Então Deus, na eternidade, de maneira direta, específica, Ele escolheu e Ele predestinou algumas pessoas para serem salvos através de Jesus, e isso não dependia ali da sua própria inclinação, da inclinação do homem para fazer essa escolha. Seria algo colocado mesmo por Deus já. Essa eleição e essa predestinação, de acordo com o calvinismo, elas tiveram a base delas, a justiça, a soberania, a santidade e o julgamento de Deus. O critério, a causa e a razão
para que Deus fizesse essa escolha, que talvez aos nossos olhos possa parecer injusta, é algo que são mistérios para o homem. São coisas que o homem não consegue acessar porque estão dentro de uma ideia totalmente divina para a salvação. Tudo que nós sabemos, então, é que a predestinação e a eleição não se tratam de algo injusto da parte de Deus. Por quê? Porque certamente Deus ele é infinitamente justo, ele é infinitamente santo, sábio, misericordioso acima de tudo, e ele sabe quais são as melhores escolhas. A vontade dele é boa, perfeita e agradável, e não a nossa. Então, para o calvinismo, a predestinação não é pela fé prevista, né, pela presciência. Né? E o argumento que eles usam é que em nenhum lugar da Bíblia a presciência de Deus ela é aplicada à fé, ou às escolhas, às ações dos homens. Né? Quando a palavra presciência ela é aplicada por Deus, né, ou aplicada a Deus no Novo Testamento, ela implica aqui numa ideia de relacionamento pessoal de Deus com o homem. Né? Quando Deus ele conhece alguém, isso indica um ato de consideração, de favor, né? Algo de uma afeição de Deus para com o homem. Então essa é a presciência segundo o calvinismo, que ele viu e ele se achegou e ele se relacionou. Né? Inclusive lá em João 10, versículo 14, diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Né? É esse conhecer de Deus que trata da presciência. Ele já nos conhece desde antes do nosso nascimento e ele já conhece todas as coisas que estão por vir ainda. Né? Então, para o calvinismo, a presciência de Deus se trata disso. Então, o calvinista ele diz que a presciência de Deus trata do conhecimento. E quando a gente lê então lá o mesmo texto de 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, que o arminiano defende, né, a questão da presciência, que diz eleitos segundo a presciência de Deus Pai, então deve ser interpretado nesses moldes. Né? Deve ser interpretado que a presciência de Deus tem relação ao conhecimento de Deus pelas suas ovelhas. Por isso que foram eleitas. Ele já os conhece desde antes da sua existência e já os escolheu, com base no seu próprio relacionamento. Inclusive algumas versões da Bíblia mais recentes, elas já trazem essa ideia expressa já nesse texto, ok? Então nós vamos aqui agora usar alguns argumentos também, que o calvinismo usa. Você vai ver que todos eles são rebatendo aos argumentos que nós usamos antes, do arminianismo. Então você vai ver que são perguntas. Né? Os pontos aqui eles são perguntas e aí vem as respostas. Então a primeira pergunta é: Deus foi injusto ao escolher alguns e reprovar outros? E a resposta é que não. A Bíblia diz que todos os homens pecaram contra Deus, lá em Romanos 3. E que todos precisam da glória de Deus. Então isso significa que não existem pessoas inocentes na raça humana. Que é o que diz também em Salmo 143, no versículo 2. E é uma questão que eles deixam muito claro, que eles frisam bastante, é que Deus, ele nunca esteve em dívida com o homem. Né? Então, soberanamente, ele decidiu salvar alguns, e isso então não significa injustiça da parte dele. Por quê? Na verdade, irmãos, diante da escolha do homem pelo pecado, lá em Adão, a maior justiça seria que Deus condenasse o homem. Porque todos vivem debaixo de uma imensidão de pecados. Se fosse para cumprir uma justiça, Deus criou em perfeição, colocou o homem lá no jardim e falou: não coma. O homem escolheu pecar. O que nos separa de Deus? O pecado. Se o pecado nos separa de Deus, justiça maior seria que Deus nos deixasse entregue aos nossos próprios pecados, às nossas próprias vontades, os nossos próprios anseios. Né? Não seria necessário ele enviar o seu único filho para morrer no lugar de todos esses pecadores, para justificar a salvação.
Lá em Romanos 11:5 diz assim: assim também nos dias de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Eleição da graça. O que significa eleição da graça para eles? Significa que nenhum indivíduo teria o direito de ser eleito, né? Por quê? O que significa graça? Algo que nós não merecemos. Então, a eleição nós não merecíamos ter e passamos a ter. Ok? A segunda pergunta: a eleição e predestinação incondicionais transformam os homens em robôs? E a resposta deles é que não. Por quê? A eleição e a predestinação pela vontade soberana e incondicional de Deus não anulam a liberdade ou a responsabilidade do homem. Por quê? Porque Deus ele também executa os seus planos através da vontade do homem. Lá em Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13, diz assim: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer, como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então a predestinação, ela não faz de ninguém uma marionete, né, um robô, um fantoche nas mãos de Deus. O que a Bíblia diz é que por causa da corrupção do coração do homem, na sua própria natureza, o homem caído, ele é incapaz de escolher e se decidir pelas coisas de Deus. Então não haveria possibilidade do homem por si só tomar essa decisão. Mas quando o Espírito Santo vem e regenera o pecador, é o próprio pecador que responde de forma voluntária, né, de acordo com a sua nova natureza. Com fé, com arrependimento, né, ele responde ao chamado do Evangelho. Por quê? Como nós já aprendemos, a fé ela é um dom que vem do próprio Deus. Porém, não é Deus quem crê. Não é Deus quem se arrepende pelo homem. Né? É o homem quem crê, é o homem que se arrepende. Então, nesse sentido, Deus ele opera através da vontade do homem e não contra a vontade do homem. O trabalho do Espírito Santo é mostrar, é abrir os olhos, é tirar um coração incapaz de sentir, colocar um coração capaz de sentir. E a partir disso, o homem decide se arrepender. A terceira pergunta: a eleição e a predestinação incondicionais condenam pessoas que queriam ser salvas, mas não foram eleitas? A Bíblia ela não fala de ninguém que quer ser salvo, mas que não consegue, só porque não foi predestinado ou porque não foi eleito. Muito pelo contrário, né? Jesus ele prometeu que jamais lançaria fora aqueles que fossem até ele. Porém, nesse mesmo versículo, ele também disse que só poderiam ir até ele aqueles que o Pai enviasse. João 6,37 diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. A Bíblia fala que todos pecaram, que não há um justo sequer diante de Deus. Então o estado do homem é um estado caído, é um estado deplorável. Lá em Efésios capítulo 2, o homem ele é retratado inclusive como um cadáver, né? Então, como que algo que está morto por si só pode crer em Jesus? Né? Então, a justificativa do calvinismo é essa, que alguém que é morto, que está morto dentro dos seus pecados, não tem a possibilidade de crer em Jesus. Então é por isso que o apóstolo Paulo ele escreve que ninguém pode confessar que Jesus é o Cristo, senão pelo Espírito. Lá em 1 Coríntios 12, verso 3. Então, para o calvinismo, irmão, se o homem apresenta o desejo e o anseio pela salvação, já demonstra que o Espírito Santo o regenerou, trazendo a ele esse desejo. Ok? A quarta pergunta: a eleição e a predestinação incondicionais significam que Deus fez acepção de pessoas e anulam o ensinamento bíblico que Deus quer que todos sejam salvos? A eleição e a predestinação incondicionais, elas não contradizem essas verdades.
Na verdade, o que ela faz é o contrário, né? Segundo aqui a teoria calvinista, na maioria dos textos em que a palavra todos é aplicada à salvação, ela não está falando de todos os homens, né, em particular, como criaturas. Os próprios textos, na sequência deles, eles indicam que é uma referência feita a todas as classes de pessoas. Ou seja, a todas as línguas, a todos os povos e a todas as raças. Todo tipo de pessoa terá a possibilidade. Todo tipo de pessoa será alcançada. Todo tipo de pessoa será salva. Não todas as pessoas, toda a criação. E além disso, não tem como dizer que a predestinação incondicional é uma acepção de pessoas, justamente porque a palavra incondicional, ela explica essa questão. Porque ao eleger e predestinar alguém de forma incondicional, Deus faz isso sem se basear naquilo que vem do homem. Né? Quando a gente fala de acepção de pessoas, a gente fala sobre escolher um e excluir outro por conta de uma característica de uma pessoa. Porque um é mais assim que o outro, então eu quero aquele e não quero esse. Isso é acepção de pessoas. Né? Só que, para o calvinismo, isso acontece o contrário, na verdade. Né? Por quê? Porque para ele, a ideia dos arminianos, né, sobre a acepção de pessoas aí, para eles, se a eleição e a predestinação fossem pela fé prevista, ou seja, pela presciência de Deus, aí sim Deus estaria fazendo acepção de pessoas. Por quê? Porque é inegável a chance de crer, a diferença da chance de crer que uns têm e outros não. Por exemplo, a chance que nós temos de crer na mensagem do Evangelho é muito maior. Por quê? Porque nós vivemos em um país livre, onde o Evangelho é pregado à torta e à direita. Você ouve cada esquina que você vai ter uma igreja falando de Jesus. Agora, o muçulmano tem essa mesma liberdade de ouvir? Uma tribo indígena lá no fim do mundo, onde nem os missionários não conseguem chegar, tem a mesma facilidade de ouvir? Não tem. Então existe uma diferença, né, de chances de ouvir o Evangelho. Então, o calvinista, ele diz que se a eleição fosse através da fé prevista, né, da presciência de Deus, então Deus sim estaria fazendo acepção de pessoas, sabendo que nem todos teriam a mesma oportunidade de ouvir. Ok? Por outro lado, se nós crermos que Deus elegeu e predestinou, né, as pessoas de forma incondicional e soberana, então nós temos a certeza de que Ele mesmo vai garantir que, de alguma forma, o Evangelho chegue para essas pessoas que têm menos possibilidade de ouvir. Não vai chegar para todos, porque não é o propósito que todos sejam salvos. Ainda que o arminiano, ele creia que Deus quer que todos sejam salvos, ele sabe que nem todos serão salvos. Né? Porque a Bíblia também é muito clara em dizer isso, em deixar muito claro que nem todos serão salvos. Então, o arminiano também sabe disso, que nem todos alcançarão a salvação. Porém, ele acha que as pessoas têm mais liberdade de escolher. A quinta pergunta: a eleição e a predestinação incondicionais tornam a evangelização inútil e desnecessária? Para o calvinismo, na verdade, é o contrário disso. Né? Por quê? Porque é justamente a pregação do Evangelho que Deus determinou que os seus eleitos seriam chamados, através da pregação. Romanos 1,16 diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego. E lá em 1 Tessalonicenses 2, verso 13, diz: temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. É que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Por isso é preciso evangelizar, né, sabendo que Deus vai se encarregar dos resultados dessa evangelização. Então, independente de qualquer coisa,
o dever do crente, o dever daquele que é salvo, né, é de pregar o evangelho a todos os homens, sem distinção, sem acepção de pessoas, né, para que o Espírito Santo faça a sua obra. Sexto ponto. A eleição e predestinação incondicionais significam que o crente pode viver no pecado, já que ele foi eleito? Porque essa também é um argumento do arminiano. Já que foi eleito, então, pode viver no pecado, já que já foi eleito, né? Porém, o calvinista, ele defende que ninguém que foi eleito e predestinado por Deus vai ter a ousadia de pensar que agora ele pode viver uma vida de pecado, só porque ele já foi eleito. Na verdade, esse é o pensamento que demonstra com mais clareza de que essa pessoa não é eleita, né? Então, a partir do momento que o homem ele é regenerado pelo Espírito Santo, esse pensamento de viver no pecado, ele é totalmente incompatível com a sua nova natureza. Por quê? Porque ele foi regenerado. Ele entendeu o que é o pecado. Então, ele não sente o desejo mais de viver no pecado. Ele pode pecar, ele vai pecar. Mas ele vai se arrepender, porque aquilo vai causar dor no seu coração. Quando o homem ele nasce de novo, então ele é capacitado por Deus para viver uma vida de obediência e de santificação. E o último ponto aqui do calvinismo, a última pergunta é: a eleição e a predestinação incondicionais acabam com a segurança da salvação, já que manter-se salvo não depende do crente? E para o calvinista, mais uma vez, é o contrário disso, né? A doutrina da eleição, na perspectiva calvinista, ela serve exatamente para trazer segurança da salvação para os crentes. Porque com base nessa doutrina, o crente ele pode descansar sabendo que a sua salvação não depende dos seus atos em si. Que a sua salvação ela está confiada a Deus e não ao seu coração enganoso. Tito, capítulo 1, versos 15 e 16, diz assim: todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis e desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Então esse é um texto que já acaba com essa ideia. Porque se você afirma que conhece a Deus, mas através das suas ações, dos seus atos, você nega isso, vivendo uma vida de prática de pecados, significa então que você não é salvo. E, consequentemente, não foi eleito. Então o calvinismo ele entende a salvação como um plano eterno de Deus, né? E somente estando nas mãos de Deus é que o crente pode ter certeza dessa salvação. Então é o próprio Deus quem preserva e que mantém o seu povo firme até o fim. 1 Coríntios 1:8. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do nosso Senhor. Quando Paulo diz aqui, Deus os confirmará até o fim, significa que Deus dará condições do homem permanecer nos seus caminhos. Significa que Deus colocará o desejo no coração do homem por fazer as boas obras que testificam uma fé salvadora. Significa que Deus colocará no homem o sentimento de dependência total de Deus para a sua caminhada. Certo? Esses são os pontos, então, que definem o calvinismo, ou que talvez responda ao arminianismo. E com base nessas duas posições, irmãos, eu sei que acaba ficando um pouco cansativo, que é muita informação, que é muita coisa, arminianismo, calvinismo, ismo, mais ismo, eleição, predestinação, isso acaba dando nó na nossa mente. Só que nós precisamos entender qual que é o posicionamento central disso tudo, né? Qual que é o posicionamento central que nós precisamos adotar. A nossa intenção, ela não precisa ser de resolver, né, e de cravar se Armínio ou se Calvino estavam certos, até porque isso é algo que não está na nossa alçada, né, porque são milhares e milhares de anos que as duas posições existem. E as duas posições têm pontos muito bons e muito coerentes, né, que pode nos deixar dividido, balançado, né? Então, assim, nós podemos ter preferências, nós podemos nos identificar mais com uma do que com outra,
Só que nós não podemos, em hipótese alguma, desconsiderar tudo o que está na outra visão, né? Visto que ambas possuem, como eu disse, grandes argumentos, bons argumentos, embasamento bíblico com interpretações que podem ser consideradas fiéis. Então nós, no nosso lugarzinho aqui, não podemos dizer que um está totalmente certo e o outro totalmente errado. O que nós precisamos entender, então, o principal? Ainda que a nossa posição preferida seja o arminianismo e a gente entenda que a eleição e a predestinação de Deus, né, acontecem pela sua presciência, porque ele viu lá de antemão aqueles que escolheriam o caminho da salvação. Ou se a nossa posição preferida for o calvinismo, e a gente entenda que Deus, pela sua graça, pela sua bondade, pela sua justiça, de fato, escolheu aqueles que ele ia salvar, né, e capacitaria esses a permanecerem até o fim, o ponto final das duas coisas vai ser o mesmo. Então, se nós passarmos a vida inteira acreditando que nós estamos lutando para alcançar a nossa salvação, ou se nós passarmos a vida inteira crendo que nós só estamos no caminho da salvação porque nós já fomos salvos, escolhidos e eleitos, no final de tudo, pouco vai importar se foi um, se foi outro. Por quê? Porque alcançamos a salvação. E talvez quando nós chegarmos no céu, a gente vai entender se nós fomos totalmente atraídos ou se nós somos levados a crer, se nós escolhemos. Mas o importante é estar lá. Amém? Não importa o meio, o importante é estarmos lá. Vamos ler aqui Romanos 9, os versículos de 20 a 23. Aqui a gente vai aprender algo essencial para nós, para que a gente saia daqui com essa mensagem principal. Romanos 9, versículo 20 diz assim: mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez: por que você me fez assim? Veja bem, qual que é o ponto de Paulo aqui? Paulo está claramente chamando a atenção das pessoas, a nossa atenção, para o fato de que nós não temos a menor condição de questionar os meios pelos quais Deus age para salvar o seu povo. Quem é você para discutir com Deus? Paulo está falando. E qual que é a justificativa dele para isso? Paulo ele entende que sendo Deus o Criador de todos nós, isso faz dele também o dono de todos nós. E isso dá a ele totais condições e total direito de escolher os métodos de salvação que ele vai usar para salvar o seu povo. Ok? Então, nesse primeiro versículo aí, Paulo está deixando claro: nós não somos ninguém para questionar a forma como Deus vai salvar. Aí ele continua no verso 21. Será que o oleiro não tem o direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Essa aqui é aquela pergunta retórica, né? A pergunta que lá surge, mas já como uma resposta. Então, na verdade, aqui está deixando ainda mais clara a soberania de Deus, né, para o plano da salvação que ele vai executar. Né? Porque, de acordo com o que Paulo diz, Deus criou da mesma massa, ou seja, do mesmo barro, vasos para honra e vasos para desonra. E o que isso significa? Isso significa que Deus criou, sim, pessoas que seriam salvas e outras que não seriam salvas. Vasos de honra, vasos de desonra. Então nós temos aqui uma eleição de Deus, né, uma predestinação de Deus quanto ao destino do homem. Então, tanto para o salvo quanto para o condenado, Deus cria o vaso de honra para alcançar a salvação e o vaso de desonra para ser condenado. E ele continua no verso 22, ele diz o seguinte: que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória. Veja bem,
O que Paulo está nos ensinando aqui, irmãos, é que Deus, além de eleger e predestinar os seus, conforme os planos e os propósitos que Ele mesmo tem para a expansão do reino, Deus também permite que o próprio homem, diante do derramamento da ira dele nos vasos de desonra, perceba o agir de Deus e decida se render aos pés dele. Ou seja, diante do caos, diante da dor, diante da aflição do dia a dia, diante do dia mal, das provações, Deus ele também vai capacitar o homem para que ele veja todas essas coisas e entenda que ele sem Deus não é nada e se decida pelo caminho da salvação. E de fato escolha, faça essa escolha diante do Senhor. Então, irmãos, o que nós temos que entender é que principalmente no processo de salvação do homem, é que ele começa no agir soberano de Deus, através de uma ação regeneradora do Espírito Santo. Né? Como nós já estamos aprendendo há um bom tempo. O Espírito Santo é aquele quem nos regenera, é aquele quem age em nós, tirando um coração de pedra e nos dando um coração de carne, para que nós sejamos capazes de reconhecer que somos pecadores. O processo da salvação começa aí, ok? Então, através do próprio Espírito é que nós vamos ser chamados, é que nós vamos ser atraídos de forma irresistível, né, para seguir os seus passos, ou nós vamos ser convencidos e vamos decidir nos render a Ele e o seguir. Então, isso vai acontecer conforme o plano e conforme o propósito de Deus. Devemos sim acreditar que Deus elegeu algumas pessoas para cumprir um plano e um propósito que Ele tem. Pessoas específicas para isso. Por quê? Não importa por quê. Importa para nós sabermos que Ele é quem nos dá a salvação. Aí entra o versículo 20 de Romanos. Quem somos nós para criticar ou para discutir os métodos e os meios que Deus vai usar para salvar o seu povo? Então, irmãos, o ensinamento que fica é que não cabe a nós julgarmos o agir de Deus. O nosso papel aqui, enquanto criaturas e filhos, é exclusivamente de crer que Ele tem os melhores planos possíveis para salvar o seu povo. E existe, irmãos, um lugar específico em que a soberania de Deus e a responsabilidade humana se cruzam e se relacionam. Só que esse é um lugar de mistério para nós, para nossa capacidade de entender. E muitas vezes para mim isso foi frustrante. No meio de um processo de entendimento, né, de afirmação teológica, de construção ali de uma vida dentro da teologia, em muitos momentos eu me vi, né, nessa dúvida. Mas se eu tenho liberdade, como que Deus é soberano? Se Deus é soberano, como que eu escolho? Até me aprofundar, ouvir de homens, mais do que um, extremamente capacitados, né, estudados, doutores em teologia, mestres em teologia, homens de Deus, servos de Deus, que eles mesmos não sabiam. Falei, peraí, por que eu tenho que saber então? Isso não é demérito, irmãos. Nós precisamos encontrar o nosso lugar de pequenez diante de Deus. Porque nós somos pequenos demais diante dEle. E nem sempre nós vamos entender os meios pelos quais Ele age. O que tem para nós hoje aqui? Que Deus é soberano. Ok? Ele faz, Ele desfaz, Ele age segundo os seus princípios. Deus nunca age contra a sua palavra, nunca. Não existe mais Bíblia para ser escrita, irmãos. Não existe, a Bíblia é essa. A palavra de Deus, ela é única e é essa. E Deus é soberano sobre tudo que está escrito aqui. É Ele quem faz. Porém, existe em nós uma certa responsabilidade também nos nossos atos, nas nossas escolhas, na nossa livre agência.
Somos corrompidos pelo pecado. Sabemos que sem Deus não escolhemos o que é bom, só escolhemos o que é mal. Porque sem Ele em nós somos o oposto do Espírito. E que em algum lugar, nós não sabemos onde, nem como, a soberania de Deus e a responsabilidade do homem, elas se cruzam, né, e formam uma vontade perfeita. Então, irmãos, cabe a nós, enquanto criaturas e filhos de Deus, nos prostrarmos aos pés do Senhor, todos os dias das nossas vidas, e clamarmos pela salvação da nossa alma. É isso que cabe a nós. Não importa se eu tenho 20, 30, 40, 50 anos de igreja, de crente. A vida do crente é isso. É uma vida de arrependimento diário. É uma vida de clamor diário pela salvação. É uma vida de ler a Bíblia e chorar. Porque vejo em mim alguém pequeno demais que não faz aquilo que o meu mestre me ensina. Isso é ser cristão, irmãos. A partir do momento em que eu olho para a Bíblia e falo, eu sou bom, eu já faço. Sinal que nós estamos perdidos. O nosso sentimento ao ler as Escrituras, ao ler a palavra santa, imaculada de Deus, é de que nós somos os piores pecadores possíveis. E nós precisamos nos arrepender de quem nós somos todos os dias. Clamarmos pela salvação das nossas almas todos os dias. E que pedimos a Deus que através do seu Espírito, Ele não permita, ou Ele não nos entregue aos nossos próprios desejos, às nossas próprias vontades, aos nossos próprios caprichos. Que Ele nos convença, irmãos. Essa deve ser a nossa oração. Que Deus nos convença, através do seu Espírito, todos os dias, dos nossos pecados. E nos converta à mensagem do Evangelho, a cada instante da nossa existência. Porque é muito fácil, irmãos, nós nos esquecermos. A gente vem à igreja, a gente participa de um culto, a gente louva ao Senhor, a gente ora, a gente ouve uma palavra. Às vezes aquela palavra a gente sai daqui e fala, nossa, falou muito comigo. Mas na quinta-feira, na segunda-feira, a gente já se esqueceu. É por isso que nós precisamos estar em constante, diário, relacionamento com Deus. Nós precisamos estar próximos de Deus. E não adianta, irmãos, nós criarmos formas de se aproximar de Deus, se a gente foge do básico. Ontem, na reunião da diretoria, a gente estava conversando sobre isso, o tio Toninho até falou. O quanto é difícil ficar 5 minutos na presença de Deus e se desligar. No primeiro minuto você já pensa que tem que ir no mercado, que tem que trabalhar, depois que chegou uma mensagem no celular, você já pensa nas contas que tem para pagar, e você não consegue, simplesmente não consegue. Mas por quê? Porque não temos o hábito, porque não temos a prática. Porque não insistimos, porque na primeira distração a gente desiste. Isso nos mata espiritualmente. Isso nos deixa desnutridos espiritualmente falando. O que nos nutre, o que mantém um relacionamento do homem com o seu Criador, é a proximidade com aquilo que Ele nos fala. E Ele nos fala pela palavra. Coloque isso na sua cabeça. Não existem meios, preste atenção, não existem meios mais confiáveis e mais poderosos, mais dignos de serem buscados para estar próximo de Deus do que lendo a sua palavra. É a fonte mais confiável, a fonte mais segura. Uma pessoa me deu uma palavra. Ok, eu não estou aqui sendo cético ao ponto de dizer que tudo que a gente ouve é errado. Não. Mas para ter certeza, vá para a palavra. Vá para a Bíblia, irmãos. Ela é a nossa base, é isso que nós estamos fazendo aqui, a nossa ideia, a nossa intenção
com esses cultos é trazer de volta sustento para nós. É tratar dos assuntos básicos da fé cristã, para que a gente consiga alcançar patamares mais altos diante do Senhor. E alcançar patamares mais altos, quem quer alcançar um patamar mais alto diante do Senhor? Ninguém quer? Quem quer? Então põe na sua cabeça que para alcançar patamares mais altos diante do Senhor, você precisa viver cada vez menos para você. É dessa maneira que nós nos aproximamos dele. É dessa maneira. É dessa maneira que a gente entrega não 5, mas 10, 20, 30, 1 hora para ele por dia. É abrindo mão da minha vontade, abrindo mão da minha série, abrindo mão do meu jogo, abrindo mão da minha música, do meu filme, abrindo mão de mim por ele, porque foi o que ele fez por nós. Amém? Então Deus é soberano para salvar o seu povo, seja de maneira direta, escolhendo aqueles que ele vai salvar, ou seja, mostrando o caminho para que o homem decida a salvação, escolha o caminho da salvação. Mas tudo vem de um ato soberano de Deus. Tudo começa a partir do toque regenerador do Espírito Santo de Deus, que sem ele nós não conseguimos, nós não nos arrependemos, nós não chegamos. Amém? Como eu disse, eu sei que é um assunto maçante, às vezes difícil, né, de encontrar, de dar liga, mas saia daqui com essa consciência, irmãos, de que Deus é soberano para salvar os seus da maneira como Ele bem entende. Não defenda com unhas e dentes nenhum nem outro. Considere as duas possibilidades, porque as duas são muito boas e elas podem ser possíveis. E a nós cabe isso, se render, estar diante do Senhor, para que independente se isso for algo que Deus esteja nos atraindo ou se seja uma escolha nossa, para que no final, né, o destino seja o mesmo. É isso que nos importa. Ok? Pastor?